Muito bom, caros ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. No episódio Tributário em Foco de hoje, nós vamos bater um papo sobre um tema já bastante conhecido para quem atua no direito tributário, que é o ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS. Esse que é um dos temas tributários mais discutidos atualmente, e por que não dizer das últimas 2 décadas, e que no dia 8 de setembro agora comemora aniversário de 20 anos desde que teve início a discussão perante o Supremo Tribunal Federal. Veja só. No programa de hoje estamos eu, Edivaldo Luiz Mazari Júnior, advogado, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, e Jaqueline Yumihara. Oi, Edival. Muito bom estarmos aqui discutindo sobre um importante tema que tomou conta das 2 últimas décadas, se não dizer 3. Sou advogada, graduada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, também especialista em Direito Tributário pelo IBET e especialista em Contabilidade e Controladoria pela UEL. E para quem ainda não conhece, o podcast Tributário ao Pé do Ouvido é um canal formado por uma equipe de advogados públicos e privados que escolheram aí o direito tributário como o seu caminho na vida profissional. Também para quem nos ouve pela primeira vez, vou fazer um reforço lá que foi feito no primeiro episódio, para informar que nesse canal nós não temos um apresentador fixo, nem um formato único. E eu também vou reforçar que o Tributário ao Pé do Ouvido conta com o apoio do Instituto de Direito Tributário de Londrina, o IDTL, e da Comissão de Direito Tributário da OAB, subseção Londrina. Mas isso não significa, pessoal, que as opiniões que aqui serão exaradas refletem as posições necessariamente do IDTL ou da OAB. E dentro do possível, claro, buscaremos sempre mostrar todos os lados das controvérsias, sem um viés exclusivamente privado ou estatal. É isso aí. Então vamos ao tema? Vamos ao tema, roda a vinheta. Então a chamada tese de exclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS tornou-se um dos assuntos da matéria mais comentados nos últimos tempos, isso a gente já sabe. Agora, o que nos importa é saber por que é tão relevante essa discussão. Olha, ao meu ver, essa análise parte de 2 perspectivas, para que a gente possa começar a compreender a tamanha relevância que se deu em torno do tema, A primeira perspectiva decorre das inúmeras mudanças legislativas, conceituais e jurisprudenciais que tivemos, principalmente sobre a discussão principal, que foi o efetivo conceito da base de cálculo para a incidência das contribuições e que gerou inúmeras interpretações distintas. A segunda perspectiva é porque envolve tributos de elevada importância arrecadatória, tanto para a União, no caso do PIS e da COFINS, como para o Estado, no caso do ICMS. E também para o município, em relação ao ISS. Exatamente, é por conta dos reflexos que essa tese vai ocasionar em outros tributos, a chamada tese filhotes, como você falou, que também vai acabar refletindo, E ao mesmo tempo, os valores decorrentes trazem impactos preocupantes para os cofres públicos e, por outro lado, também representam um beneficiamento expressivo aos contribuintes. Essa, então, é a importância da tese, de definir essa tese de uma maneira rápida e definitiva. Eu acredito que esses fatores contribuindo para que essa tese tivesse tanta evidência, assim. Perfeito. Já que você falou de alteração legislativa, de mudanças legislativas, eu acho que vale a pena a gente recapitular quais foram as principais itens da legislação que gravitaram em torno desse tema. Eu acho que a gente pode dividir em 3 grandes momentos. A legislação existente até a edição da Lei 9.718 de 98, o contexto legal ali existente entre a época da Lei 9.718 até a Emenda 20 de 98 e os instrumentos normativos editados após a Emenda 20 de 98. Acho que fazendo isso a gente tem um panorama geral da legislação e dos imbróglios envolvendo ali essa tese. Isso. E para iniciar essa contextualização de todo o caminho legislativo, que a tese percorreu, é importante a gente entender o surgimento, das contribuições. Claro. O PIS e a COFINS, elas são contribuições criadas para serem destinadas ao financiamento da Seguridade Social e possuem o fundamento de validade lá na Constituição Federal mesmo, especificamente o artigo 195. Então, da leitura do texto constitucional, você consegue observar que o Constituinte ele determinou um conjunto de ações e iniciativas, tanto do poder público quanto da sociedade, para assegurar os direitos que envolvem a Seguridade Social, no caso, a Previdência, a assistência social e a saúde. Então, tem esse dever de uma forma direta por parte da União, dos estados, dos municípios, inclusive do Distrito Federal, com os recursos, com os recursos de forma direta. E também tem um dever de forma indireta, através das chamadas fontes de custeio, que o próprio artigo 195 definiu, sendo uma dessas fontes o empregador, Então, por isso que se inclui as empresas aí, porque ela está dentro do conceito de empregador.
Então, em relação a essas contribuições que foram instituídas a cargo do empregador, o artigo 195 definiu alguns critérios, uns critérios quantitativos para delimitar a base de cálculo dessas contribuições, né? Então, basicamente, a gente observa 3 critérios quantitativos, sendo o primeiro dele a folha de salário, que atualmente correspondente à contribuição patronal. Que é lá da Lei 8.212. Perfeito, da Lei 8.212. Lei ordinária 8.212 de 91. A segunda base seria o lucro, que corresponde à contribuição social sobre o lucro, na CSLL. Também uma lei ordinária 7.689 de 98, se não falha a memória. Perfeito. E a terceira base seria o faturamento, né? Então, primeiramente, nós falamos em faturamento, porque foi esse conceito trazido pela redação original do próprio artigo 195, que corresponde às contribuições do PIS e da COFINS. PIS, que foi instituído pela Lei Complementar 7 de 1970, ou seja, antes da Constituição de 88, e aí acho que vale a pena depois pontuar rapidamente essa questão da recepção, e a COFINS foi instituída pela Lei 70 de 1991. Isso aí, temos um bate-meco ambulante aqui. Então, o que ocorre, né? A gente observa que a lei complementar do PIS, ela é de 1970, ou seja, antes da Constituição de 88, e temos a lei complementar da COFINS, que foi posterior à Constituição. Ao mesmo tempo que a gente tem essa controvérsia de marcos temporais, né? Todas elas estavam harmônicas, né, ao tempo da edição da Constituição, porque a lei anterior ela foi recepcionada, né, e a posterior ela já foi instituída e se encontrava de acordo com o texto constitucional. De acordo, porque ambas determinavam a incidência dos seus tributos, cada um dos seus tributos, sobre a base econômica faturamento. Exato, porque a redação do 195 ela era expressa em determinar o faturamento e todas elas estavam harmoniosas com a Constituição. Então, a base seria o faturamento. O conceito de faturamento nessa época da redação original consistia mais ou menos no quê? O faturamento seria a soma, né, das vendas, dos produtos e serviços que uma empresa realiza, vamos dizer assim, num determinado período, né? Perfeito. Tá, ok. O problema que começa a surgir nesse cenário inicialmente harmônico se dá ali em 1998, final de 98, mas exatamente novembro, quando foi editada a Lei 9.718, que estabeleceu que a receita bruta, que o faturamento seria a receita bruta e essa deveria ser entendida como a totalidade das receitas oferidas pela pessoa jurídica, sendo aí, olha agora, irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida ou a classificação contábil adotada para as receitas. Ou seja, ampliando aquele conceito original que você mencionou de faturamento. Então a Lei 9.718 ela passou a inovar. Ela inovou a legislação. Inovou a legislação anterior sobre o aspecto do conceito de faturamento, ampliando esse conceito. E em razão dessa inovação, os contribuintes, a doutrina passou a discutir se o legislador infraconstitucional, que editou a 9.718, não extrapolou, então, a base econômica permitida para a Constituição Federal, na redação original, para a incidência de PIS/COFINS. Seria o faturamento. Que seria exatamente o faturamento. Embaralhando um pouco esse imbróglio legislativo aí, nós temos a emenda constitucional número 20 de 98, que surge um mês depois da 9.718, em dezembro de 98. E ela modificou, entre outros dispositivos, justamente o artigo 195, inciso 1, passando a permitir que a partir dali fosse tributado não só o faturamento, que conceitualmente consistia nas receitas de vendas, serviços e vendas de mercadorias, serviços e mercadorias e serviços, para também agora contemplar a incidência sobre as receitas de determinada empresa. Após muitos debates que houve na doutrina e na jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal, principalmente por meio do julgamento de 4 recursos extraordinários, e aqui eu vou só mencionar para o pessoal anotar, quem tiver interesse e buscar depois o inteiro teor no site do Supremo Tribunal Federal, menciona aqui os recursos extraordinários 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840. Por meio desses precedentes, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a receita bruta deveria ser enquadrada e entendida como sinônimo de faturamento, e aí a gente volta ao conceito original. Então, receita bruta, sendo tratada como sinônimo de faturamento, deveria ser entendida como as receitas obtidas com as vendas de mercadorias, serviços e mercadorias e serviços. Então, a denominação faturamento e receita
a partir dessas decisões dos recursos extraordinários, elas teriam uma conceituação idêntica, exatamente. Né? Por mais que a denominação fosse diferente, o STF entendeu pela compreensão conceitual idêntica. Isso, mas atraindo o conceito de receita bruta como um conceito de faturamento entendido originalmente. Perfeito. Uhum. O problema é que também tem o seguinte, como o ICMS ele integra por sua natureza como um tributo que incide por dentro, e ele integra o preço da mercadoria e das prestações de serviços, o Fisco Federal passou a entender que o ICMS integrava sim o faturamento, e por integrar o faturamento, deveria ser incluído na base de cálculo de PIS e de COFINS. E continuando essa onda de leis, né, posteriormente, após a emenda constitucional 20, né, que incluiu a receita, vamos dizer assim, e já sobre o manto dessa emenda, foram editadas as leis 10.637 e a 10.833, tratando da incidência não cumulativa do PIS e da COFINS, né? Isso. E também definiu que a base de cálculo dessas contribuições corresponderia ao total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação ou classificação contábil. Então, você vê que, de certa forma, tentou repetir um pouco o conceito da 9.718, que foi declarada inconstitucional. Exato. Ou seja, em função da alteração do artigo 195, inciso 1, ele constitucionalizou uma incidência sobre a receita. Isso. No regime, claro, não cumulativo. Agora após a emenda constitucional, né? Exatamente, perfeito. Mas não para por aí, né? Não para por aí. Eu até ia falar isso agora, que em janeiro de 2015 entrou em vigor a Lei 12.973 e ela redefiniu os conceitos da receita bruta e do faturamento. Mais uma vez. Quando você acha que as coisas já estão começando a se definir, né? Ela redefiniu para a tributação, né? O que potencialmente causaria mais discussões sobre o tema. Vamos deixar essa lei para depois, porque acho que é importante a gente tratar ela especificamente. Pois bem, então vamos lá. Mesmo após a emenda constitucional número 20 e a edição das leis 10.637 de 2002, 10.833 de 2003 e até mesmo da 12.973 de 2014, a discussão haveria de permanecer. Desde que a gente então passou a fugir da ideia de conceito de faturamento, então começou a abandonar um pouco a discussão do conceito de faturamento e começou a entrar no conceito de receita, né? Porque seria preciso definir se o montante do ICMS ele integra não só o conceito de faturamento, mas agora também se integra o conceito de receita. A doutrina majoritária, ela designa que o conjunto de valores que entram no patrimônio de uma determinada pessoa e de maneira a integrá-lo de modo novo, positivo e definitivo, consiste em receita. A partir dessa significação, qualquer ingresso de valores que não geram esse incremento novo, positivo e definitivo, não representa receita. E esse é justamente o caso do ICMS, que embora ele seja recebido pelo comerciante pelo fato de integrar o preço, ele não incrementa no patrimônio. Exatamente. Uma vez que deve ser repassado, ele transita, né? Ele é repassado para o fisco estadual. Para o fisco estadual. De qualquer modo, existem posições doutrinárias para ambas as correntes, favoráveis ao contribuinte, favoráveis ao fisco, e interpretações doutrinárias também, e interpretações jurisprudenciais também para ambos os lados. Diante desse celeuma que se cria e dessa ainda definição, o que é importante sobre o aspecto prático é o que o último órgão jurisdicional dá sobre o tema. O que ficou definido. É, a última palavra. E então, para nós, acho que vale a gente passar agora a tratar e mencionar o que o Supremo Tribunal Federal, especialmente, falou sobre o assunto. Quando falou sobre o assunto, para que a gente possa entender a orientação que ele caminha e também projetar algumas das consequências possíveis aí. E até mesmo tomadas de decisões, né? Exatamente. Como dito lá no início do nosso bate-papo, essa discussão não é nova no Supremo Tribunal Federal. Antes do julgamento do recurso extraordinário 574-706, que teve uma repercussão geral e que é o que hoje sustenta e dá uma carga de definitividade aparente a essa discussão, o principal caso que chegou e foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal foi o RE 240-785, que foi distribuído ao ministro Marco Aurélio lá em 17 de novembro de 1998. Ou seja, a distribuição no STF se deu há mais de 20 anos. O STF começou a julgar esse caso em 8 de setembro de 99, por isso que a gente fala que vai fazer aniversário agora. E ele passou por bastante percalços. Ele foi sobrestado em razão da ação declaratória de constitucionalidade número 18, que também pretendeu discutir o tema e foi proposta pela
AGU. Ele foi suspenso por pedidos de vistas naturais, já conhecidos do Supremo, e por vários adiamentos. Ele só foi concluído, o seu julgamento, em 2014, ocasião em que a maioria do STF decidiu que o ICMS não poderia compor a base de incidência da COFINS. Como a decisão não tinha efeito erga omnes, o Supremo então alçou ao RE 574/706 a repercussão geral, reconhecendo ela em 2008. Quase 10 anos mais tarde do reconhecimento dessa repercussão geral, agora em março de 2017, veja que o Supremo aparentemente não tem muita pressa em definir o tema. 10 anos desde a repercussão geral. Exato. Que olha que é um caso de repercussão geral, né? Nessa assentada, agora em março de 2017, o STF, aparentemente, resolvendo e julgando o mérito da questão, reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS e fixou a seguinte tese: ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Nesse recurso ordinário, eu acho que é interessante a gente pontuar os principais argumentos contidos nos votos vencedores. Porque os argumentos muitas vezes reproduzem um voto, reproduz o voto outro, complementa, mas me parece que 3 argumentos principais que foram determinantes para esse resultado. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, ela fez uma digressão sobre o regime da não cumulatividade do ICMS e após fazer essa digressão, essa passagem, essa interpretação, ela entendeu o seguinte, que embora nem todo o ICMS seja recolhido imediatamente aos cofres dos estados, em algum momento todo ele vai ser recolhido ou devido aos estados. E em função disso, como não tem a característica para a definição de receita, que a gente disse lá no início, elemento novo, positivo e definitivo, o ICMS, por não ter essas características, não pode ser considerado como receita. Não sendo considerado como receita, naturalmente, não pode ser base de incidência de PIS/COFINS. Por isso que se fala muito na transitoriedade, né, do ICMS. Esse parece que é um mantra, né? Exato. A ministra Rosa Weber, ela utilizou dos argumentos da doutrina de Aliomar Baleiro, que tratava de receitas públicas, para definir que o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, é o que se pode ser entendido como receita, porque assim só é o que pode ser entendido como receita pública também. Nesse sentido, a transitoriedade do ICMS nas contas dos particulares afasta a sua conceituação como receita. E por fim, o ministro Fux teve uma ideia um pouquinho diferente das demais, e ele atraiu, até por conta do seu histórico, ele atraiu do direito privado um conceito para fins de determinação do conceito de faturamento. E ele veio o seguinte, ele disse lá que o direito comercial, ao regular o faturamento das empresas, prevê a exclusão dos impostos. Então, por obrigação, faturamento para o direito privado são as receitas menos os impostos. Como o direito tributário tem a obrigação de respeitar os conceitos e as definições de direito privado, conforme prescreve o artigo 110 do Código Tributário Nacional, entendeu o ministro Fux que, para fins tributários também, deveria ser adotado o conceito de faturamento do direito comercial, que exclui os impostos do conceito de faturamento, então, necessariamente, o ICMS ali não incluiria nesse conceito. Então, em suma, o que se vê é que o STF, ele reafirmou o precedente já feito ali atrás pelo recurso extraordinário 240.785, e que, na época, ele não era tratado como repercussão geral. Então, o STF agora, nesse novo RE, conferiu uma repercussão geral para ter efeitos erga omnes, né? E, então, ele confirmou que o valor do ICMS não pode incorporar no patrimônio do contribuinte, motivo pelo qual ele não poderia caracterizar-se como faturamento ou receita, né? E o que a gente verifica é que, muito embora o plenário do STF não tenha fixado a tese pela não inclusão do ICMS do cálculo do PIS e COFINS, a problemática está longe de ser resolvida por completo, havendo inúmeras outras discussões e situações ainda pendentes para a solução. E justamente por isso que é importante até esclarecer que o recurso, muito embora favorável, ainda não teve o seu trânsito julgado, estando inclusive pendente da apreciação lá dos embargos apresentados pela Fazenda Pública. E levando em consideração, então, que não houve efeito suspensivo, né, da decisão por conta dos embargos, e também considerando o que estabelece o artigo 927 do Código de Processo Civil, que dá eficácia vinculante aos órgãos judiciais, observa-se que tribunais regionais federais, o próprio STJ, já vem seguindo imediatamente a orientação fixada pelo Supremo. O STJ é um caso até curioso. O STJ, ele já tinha precedentes antigos e uma jurisprudência antiga, dizendo que o ICMS integrava a base de cálculo do PIS/COFINS.
Isso, inclusive, era sumulado. O STJ chegou a julgar um representativo de controvérsia nessa mesma linha de raciocínio e agora, em função da decisão do STF, com efeitos vinculantes, ele já mudou a sua orientação. Então, passou a decidir que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo de PIS e COFINS também. E ocorre que, assim, paralelamente a essa parte jurisprudencial, de decisão, de alinhamento das decisões, a Receita Federal se pronunciou, até para surpresa dos contribuintes, né, através da consulta interna, a COSIT 13/2018, e ela estabeleceu de como deve ser feita a devolução dos valores nos casos que já tenham transitado e julgado, né, gerando maiores embates aí entre os contribuintes. Então, a Receita se antecipou, né, e já meio que determinou, você que tem trânsito julgado, como é que vai ser a apuração dos valores, né. E por incrível que pareça, mesmo com essa decisão de julgamento de mérito pelo STF, ainda o assunto não está longe de ser encerrado, né. Algumas questões que gravitam em torno do tema, como a Lei 12.973, que nós mencionamos ali atrás, que a gente vai passar a detalhar melhor daqui a pouquinho, a modulação dos efeitos, tanto no seu aspecto temporal, como também na própria apuração do cálculo em si. Exatamente. Antes de a gente adentrar a situação da modulação propriamente dita, eu queria abordar rapidamente a questão da Lei 12.973 de 2014. Isso porque essa lei alterou a redação do artigo 12 do Decreto 1598 de 77, justamente com a intenção de estabelecer um novo conceito de receita bruta para fins de apuração do PIS e da COFINS, tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo. Lá no parágrafo 5º do artigo 12, dispõe que na receita bruta inclui-se os tributos sobre ela incidentes. E o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo diz que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre elas incidentes. A partir daí fez surgir a interpretação de que, com base na Lei 12.973, passou-se a incluir e legitimar o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E exatamente a partir dessas modificações, a Fazenda Nacional utilizou como um verdadeiro combustível para sustentar a sua própria argumentação, né? Já que as alterações teriam legitimado a inclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e da COFINS. Daí também que os contribuintes passaram a ajuizar novas ações, agora voltadas especificamente para questionar a Lei 12.000, né? Mas você acha que a Lei 12.000 afeta a decisão do Supremo? Olha, acredito que independentemente do disposto na Lei 12.973, as alterações que elas trouxeram não retiram de cena os pressupostos que levaram o STF na decisão final, né? Até mesmo porque o Supremo entendeu basicamente que o ICMS não se transforma em faturamento ou em receita bruta da empresa e, como consequência disso, também capaz de representar acréscimo patrimonial ao contribuinte. Perfeito. Então, a tese da repercussão geral aplica-se indistintamente antes e após a Lei 12.973 de 2014. Exatamente. Perfeito. Em razão do possível impacto negativo aos cofres públicos, a PGFN opôs embargos de declaração com um triplo propósito: que a decisão alcance apenas fatos geradores ocorridos após o advento da Lei 12.973, conforme observamos anteriormente, a modulação dos efeitos da decisão buscando uma eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade e que a decisão se aplique apenas em relação ao ICMS efetivamente recolhido e não em relação àquele destacado no documento fiscal. Além disso, a PGFN pediu esclarecimentos ao Supremo quanto aos fundamentos determinantes da decisão, uma vez que teria identificado divergência entre os votos vencedores e que a potencialidade revolucionária do acordo poderia gerar teses filhotes. A título de exemplo dessas teses filhotes, podemos destacar as seguintes: a não incidência do IPI sobre ICMS, imposto de importação e taxas relacionadas à atividade de importação, a não incidência de PIS e COFINS sobre o ISS, a não incidência do ICMS na base de cálculo da CPRB e também a não incidência do ICMS e também do ISS no IRPJ e na CSL calculado sobre lucro presumido. Essas decisões têm tomado conta já dos embates em âmbito dos tribunais. Inclusive, existem decisões favoráveis aos contribuintes perante o Superior Tribunal de Justiça, e eu cito como exemplo o caso da CPRB. E além desses pedidos de esclarecimento, a PGFN também apontou contradição no próprio voto condutor em relação aos descontos, se o imposto seria em relação ao recolhido ou destacado. O impacto financeiro da demanda nas contas públicas também foi apontado, incluindo possível reflexo da tese em outras controvérsias, tais como essas teses filhotes que você acabou de citar. E daí, se olharmos os embargos,
Neste momento, a PGFN também indica que o não acolhimento da modulação pode provocar 3 posições do governo. A primeira delas, o aumento da alíquota, a segunda delas, o endividamento estatal, e a terceira delas, ela indicou um aumento da inflação. E como nós falamos, o STF ainda não se manifestou definitivamente sobre a questão. A referida decisão vem sendo objeto de novos embates entre fisco e contribuinte, até mesmo como nós comentamos, os embargos de declaração não suspendem os seus efeitos e, consequentemente, se transitadas em julgado as decisões prolatadas nas ações individuais, as teses serão imediatamente aplicadas. O STF, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, especialmente em ADC ou em ADI, pode restringir os efeitos da declaração ou também decidir que ela somente tem eficácia a partir de determinado momento. A isso se dá o nome de modulação dos efeitos, que foi o pedido feito pela PGFN nos embargos. Para se ter uma ideia do porquê desse pedido, a União tem afirmado nas leis orçamentárias que o reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS terá um impacto na ordem de 20 bilhões de reais ao ano, 100 bilhões de reais nos últimos 5 anos e aproximadamente 250 bilhões de reais no período de 2003 a 2014. Sobretudo em função dessa alegação, é que a União requeriu ao STF que a decisão só tenha efeitos prospectivos a partir do julgamento dos embargos de declaração. E diante de todo esse ruído que o tema gerou, é difícil prever como que os ministros vão julgar os pedidos, mas eu acredito ser possível ter uma ideia de como que eles analisaram, considerando os processos passados envolvendo matéria tributária. Em junho, a Procuradoria-Geral apresentou parecer que foi contrário ao acolhimento dos embargos para a reforma da decisão, mas, no entanto, foi favorável à modulação futura dos efeitos da decisão do STF, ou seja, para que se tenha eficácia pro futuro e a partir do julgamento dos declaratórios. Mas a estatística do Supremo, ela aponta que são pequenas as chances de acolhimento do pedido da União e, para a gente ter uma noção, desde 2006, quando a Corte passou a admitir a modulação das decisões para os recursos extraordinários, a medida só foi adotada em raríssimas ocasiões. Mas em efeitos práticos, vamos pensar em possibilidade. Caso ocorra o acolhimento da modulação requerida pela PGFN, quais são as possíveis consequências ou a possível ou mais importante consequência? Para quem ainda não entrou com a ação, na prática vai ter o suprimento do direito de se pleitear a restituição ou a compensação dos tributos pagos agora considerados de forma indevida ao Estado. Sobre o cálculo, estamos diante de um embate de entendimentos opostos, que por um lado os contribuintes defendem que o valor do ICMS a ser excluído é o destacado na nota fiscal, e por outro lado tem a PGFN e até mesmo a Receita discordando dessa metodologia, e defendem que o valor deve partir do ICMS efetivamente recolhido e não no destacado na nota fiscal. A diferença entre uma e outra aplicação, basicamente, mas acredito que não tão basicamente assim, consiste no fato de que a PGFN e a Receita estão levando em consideração as compensações com os créditos acumulados em operações anteriores. Ou seja, a importância para eles levam em consideração o regime não cumulativo de PIS/COFINS. Exatamente, eles consideram toda a cadeia produtiva. Então, as empresas que estão subordinadas ao regime não cumulativo, elas teriam reflexo nas suas operações de compras e é consequente também nos seus respectivos creditamentos. Inclusive, inclui, por exemplo, empresas que apuram um saldo positivo de crédito, teria reflexo também, pois elas compensam com outros tributos federais. Exatamente. Essa discussão já chegou ao STJ, que já qualificou um agravo de instrumento no recurso especial, para quem quiser anotar aí, é o de número 1513406, como representativo da controvérsia. E se esse recurso for de fato admitido e incluído no regime dos recursos repetitivos, a decisão do STJ valerá em todo o território nacional e obrigará que todos os órgãos judiciais apliquem essa decisão. Isso, a não ser que o STF diga e adote uma postura contrária. Em relação aos cálculos, para quem argumenta que o que deve ser excluído é o ICMS destacado na nota fiscal e não o ICMS devido ou mesmo o ICMS recolhido, para a leitura do voto da ministra Carmen Lúcia, me parece que chega-se à conclusão de que todo o ICMS destacado nas notas fiscais saída, inclusive após o advento da Lei 12.973, é que não deve compor a base de cálculo do PIS/COFINS. A propósito,
o ministro Gilmar Mendes, que lá na decisão do RE 574 foi vencido, no julgamento do RE 954-262, por exemplo, ele destacou que o Supremo afirmou que o montante do ICMS destacado na nota fiscal não constitui receita ou faturamento, razão pela qual não podem fazer parte da base de cálculo de PIS e de COFINS. A conclusão também me parece que poderia ser outra, na medida que o ICMS destacado é que sempre integrou a base de cálculo de PIS e COFINS. Na doutrina, já se foi feita a lembrança de que mesmo quando o imposto estadual não era pago efetivamente, o valor indicado na nota fiscal continuava sendo considerado no cálculo dessas contribuições. Não havia por parte do contribuinte o direito de pleitear a redução ou a exclusão da base de cálculo, porque em um determinado mês, por exemplo, ele teve saldo credor acumulado lá do ICMS. Independente da apuração do ICMS, ele sempre tinha que incluir o ICMS na base de cálculo. Portanto, vai-se para a regra de que o que integrou a base de cálculo para fim de apuração de PIS e COFINS foi o destacado. Da mesma forma, o que deve ser excluído é o ICMS destacado. Uma pesquisa que seja feita nos acordos proferidos pelas DRJs e nos acordos proferidos pelo CARF, você consegue observar as interpretações de que o que era devido para a inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS era o ICMS destacado e não o INSS devido, razão pela qual agora, quando se for tratar da exclusão e, consequentemente, de eventual direito à compensação ou restituição, deve ser levado em consideração o ICMS destacado também. Eu quero só fazer um adendo aqui, já que nós estamos tratando desse assunto, que o fato de você excluir o ICMS destacado da nota fiscal não influencia para quem está no regime não cumulativo excluir o ICMS do creditamento de PIS/COFINS, por dois motivos essenciais. Primeiro, porque o direito ao crédito PIS/COFINS decorre de uma norma jurídica autônoma, construída com base nas leis 10.637 e 10.833, e também pelo seguinte motivo: quando o crédito de PIS/COFINS é apurado mediante a aplicação da sua alíquota sobre o valor das mercadorias adquiridas para revenda. Como o ICMS sempre integra o valor das mercadorias adquiridas, necessariamente o ICMS sempre vai ser incluído para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS, tá? Desse modo, me parece que pela decisão do Supremo, o que tem que ser excluído para apuração do débito de PIS/COFINS é o ICMS destacado na nota fiscal, e isso não tem prejuízo de manter o ICMS na base de cálculo para apuração do creditamento do PIS/COFINS. E agora, virando o lado da moeda em relação aos pontos trazidos pelo Edival, e trazendo fundamentos pelo cálculo com base no ICMS recolhido, a PGFN e a Receita argumentam necessário que se tenha uma coerência e identidade de grandezas entre o valor considerado como faturamento e o valor descontado a título de ICMS. Segundo a PGFN, o regime de ambos os tributos guarda certa incompatibilidade. No caso do PIS e da COFINS, a legislação prevê tipos de classificação de receitas que estão sujeitas a diferenças quantitativas e também metodológicas de incidências, como, por exemplo, aquelas receitas de tributação monofásica, de isenção, com suspensão, alíquota zero, ou até mesmo com a não incidência. Assim, seria necessário que fosse estabelecida uma regra que guardasse uma proporcionalidade entre o valor do ICMS a recolher e os diversos tipos de classificação de receitas definidos na legislação das contribuições sociais. Então, ele argumenta ali que qualquer critério conduziria a uma inexatidão, devendo ter, então, regramentos neutros e não radicais como ocorre. Que seria com o ICMS destacado. Isso. Aliás, segundo a solução de consulta interna COSIT 13, os votos vencedores contemplaram que o ICMS pago e o ICMS a recolher é o que não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não ter a natureza de receita e de faturamento. Também na solução argumenta que na estrutura legal para apuração do ICMS, não é o valor destacado de ICMS em cada nota fiscal que deverá ser recolhido, mas sim o valor calculado com base no confronto entre débitos e créditos, sendo que o destaque do ICMS constitui mera indicação para o fins de controle, tal como prevê a Lei Complementar 87 de 96. O que parece ser muito curioso disso tudo é que tanto para quem milita em relação à exclusão do ICMS destacado, para quem milita na exclusão do ICMS devido, eles partem dos mesmos fundamentos, né? Isso é muito bacana no direito. Até em função disso, não me surpreenderia se o STF adotasse a solução de excluir o ICMS
devido para fins de apuração do débito de PIS/COFINS, sem prejuízo de manter o ICMS para apuração do crédito de PIS/COFINS, atendendo aos interesses de ambos aí, de ambas as teses. Pessoal, esses foram basicamente os principais pontos relacionados com o tema e também as questões mais importantes pendentes de definição. Diante do atual cenário de segurança jurídica, cabe ao STF solucionar e esperamos que integralmente essa questão. E enquanto não for colocada uma pedra no assunto, a judicialização não vai terminar. É isso aí, concordo contigo. E para finalizar, não podemos esquecer de lembrar que você pode nos escutar diretamente no aplicativo do Tributário ao Pé do Ouvido, disponível para aparelhos Android, lá no Play Store. Ou ainda, nos escutar no Spotify, Deezer, Podcasts, Google Podcasts ou ainda no SoundCloud. Nos sigam em nossas redes sociais, é só buscar lá Tributário ao Pé do Ouvido, ou caso queira, você pode acessar o nosso blog www.tributarioaopédoouvido.blogspot.com ou enviar um e-mail para nós, contato@tributarioaopédoouvido.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio. Caros ouvintes, atenção! Após a gravação deste episódio, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, pautou para o dia 5 de dezembro de 2019 o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão que retirou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.